E hoje, no Dia do Filósofo, uma reflexão sobre para que serve a filosofia? Queridos e queridas, sejam bem-vindos ao canal Sua Filosofia e estamos hoje em mais um episódio do podcast Café com Bolacha, o seu podcast de filosofia para provar que boas reflexões cabem sim no tempo de um cafezinho, e eu vou fazer uma reflexão com vocês hoje sobre a importância da filosofia nesse 16 de agosto, dia do filósofo. Você vai perguntar assim, professor, e você é um filósofo? Qual é o seu pensamento? Eu já começo dizendo que não sou um filósofo, sou um professor de filosofia, o que guarda uma grande diferença. Vamos pensar aqui na época do grandioso Pepe Guardiola comandando o time do Barcelona e o Lionel Messi. O Guardiola explicava para o Messi aonde ir, como ir, o que fazer, mas quem fazia de fato era o Messi. Traduzindo, trazendo para a realidade da filosofia, vai lá. Platão entra em campo, dá o show dele, mostra tudo que ele sabe e eu, Antônio, humildemente vou, leio Platão, compreendo Platão, escrevo, anoto, comparo, releio e aí vou para os meus alunos e explico filosofia para eles. Não é nenhum tipo de falsa modéstia, é apenas entendendo a real posição. E aí você vai dizer o seguinte, professor, mas então por que que um filósofo é importante para a nossa sociedade? Para que serve a filosofia? E hoje eu quero conversar com vocês sobre esse ponto. Hoje, quando olhamos para a nossa realidade, temos um olhar bastante comercial, com um olhar de produto para as coisas. Então classificamos as coisas em úteis e inúteis. E elas são úteis na medida em que elas me servem para alcançar alguma coisa, para realizar alguma tarefa. E quando olhamos para a filosofia, muitas das vezes enxergamos aqueles questionamentos que nos deixam travados, perplexos e extremamente estáticos diante da existência, pensando em coisas profundas. É muito engraçado que quando eu estou dentro de sala e faço algum questionamento que pega na veia, que acerta em cheio o aluno, ele dá aquela travada, como se fosse uma pausa extremamente angustiante e dramática de um filme. E aí ele começa a pensar. Eu gosto muito de uma frase do Descartes que diz que viver sem filosofar é como viver sem tentar abrir os olhos. Quando nós olhamos para a filosofia, obviamente ela não é uma das atividades que vai tornar o seu dia extremamente produtivo, fazendo com que você acorde às 6 da manhã e vá dormir às 11 da noite, sem questionar nada sobre a vida, apenas produzindo. Muito pelo contrário, a filosofia é essa atividade que vai tentar colocar a sua própria vida em contato com os problemas que existem. E problemas aqui não são problemas no sentido de algo ruim, de algo incômodo, mas sim são problemas no sentido de questionamentos que nós seres humanos guardamos. A pergunta é muito simples. Será mesmo que as coisas que fazemos e fazemos tão automaticamente são de fato tão óbvias e tão autorrespondíveis assim? Eu parei para analisar assim, as minhas últimas 24 horas e, por exemplo, diante de um prato de macarrão, você pode perceber que existe ali muita obviedade, extremamente habitual aos domingos você comer macarrão. Mas aí eu te pergunto, por que seria óbvio? Qual seria a construção social que fez com que na minha família aos domingos fosse tradição comer macarrão? E aí você vai olhar e vai falar assim, nossa professor, mas você tá viajando, porque no final das contas você tá falando sobre um prato de comida. Pois é, eu tô filosofando, estou pensando sobre um prato de comida que é um momento do meu dia, de um dos meus dias da semana. Agora você imagina só, dentro de toda a pluralidade do ser humano, o quanto de questionamentos e de dúvidas que nós carregamos. Quando o Descartes diz que viver sem filosofar é viver sem abrir os olhos, é estar diante da vida sem querer olhar para a própria vida, é justamente que pessoas que não possuem essa característica de investigar, de pensar e de se interrogar,
passam por problemas da vida como se eles não existissem, mas o fato é que eles existem, que se você der um pouquinho de corda, eles começam a surgir como sujeiras debaixo do tapete, como aquele pano do mágico que vai saindo da cartola, que você vai puxando lenço, e é assim que a vida se traduz em problemas. De novo, problemas não no sentido de coisas ruins, mas no sentido de questões que estão aí diante da sua existência. E essas questões, elas te tocam. E quando elas te tocam, causam em você aquilo que nós chamamos lá na filosofia antiga de taumazen, que é uma mistura de espanto e de admiração. Admiração porque a vida é algo extremamente complexo, como se fosse um arranjado de peças pequenas compostas de modo singular na vida de cada um. E também espantosa porque diante de toda essa singularidade, não temos manual, não temos roteiro, não temos um caminho pré-estabelecido. E aí quando tocamos nesse ponto, o tamanho da admiração e o tamanho do espanto que a vida nos causa, muitas pessoas entram nesse estágio de pensar sobre, se angustiam e aí não querem mais. Tanto que é muito comum, né? Você vê aí pela internet, pelos memes, aquele meme do Chico Buarque dando risada e escrito em cima, sem pensar, e aí meio melancólico, meio pra baixo, não pensando. Ou melhor, a partir de pensar, né? Quer dizer então que quem pensa é triste? Não, mas eu acredito que a filosofia tem essa função de desvelar. Aí eu fico com a pergunta aqui, o que mais vale? Carregar uma certeza sobre a vida que de fato não existe ou que você de fato não sabe qual é ela, ou procurar ir mais a fundo e interrogar-se para tentar descobrir um pouco mais sobre ela. Talvez ela possa te angustiar, talvez ela possa sim te incomodar, mas no fim das contas é essa a sua realidade, é esse o seu caminho e é essa a grande complexidade da sua existência. Costumo sempre brincar com os meus alunos, né? O que é que mais vale? Um riso, um prazer de uma alegria falsa sendo iludido? Ou a vida séria, sincera e até às vezes um pouco melancólica e pesada de se carregar a certeza do que é? Olha que interessante isso, porque as duas parecem ser muito tentadoras, mas essa resposta da superficialidade, do carregar uma alegria de mentira, parece ser muito mais em prol do se eu não descobrir lá no fundo o que é verdade, se eu não descobrir lá depois o que de fato é o que me alegrava e descobrir que era tudo mentira. O que eu te provoco é pensar no seguinte: e se a sua existência hoje guarda segredos, mistérios, pensamentos que você, por não acessar, ainda não descobriu de fato quem você é totalmente? Eu acredito que essa é a grande beleza da filosofia. Entrar no seu íntimo e perguntar de fato, quem é você? Será que dá para ter tanta certeza assim sobre a vida? Ou será que a posição mais interessante diante de todo esse complexo seria a posição de duvidar, de se angustiar com as coisas e aí sim aprender a viver aquilo que é dentro da sua existência e não aquilo que é ilusão e não aquilo que é extremamente fugaz. Quando olhamos para a nossa gloriosa alegoria da caverna, nos interrogamos. Pô, será que vale mais uma vida feliz dentro da caverna ou uma vida cheia de tropeços, cheia de incômodos, mais autêntica fora da caverna? Fica a pergunta. Será que você é você mesmo e sabe disso? Ou será que você está vivendo no engano? Parabéns para todos os filósofos e meus parabéns para todos os professores de filosofia que se dedicam dia e noite para essa arte tão maravilhosa que eu acredito que é capaz de salvar o mundo e transformar o mundo num lugar melhor. Queridos e queridas, deixe seu like, se inscreva no canal. Tamo junto. Tchau, obrigado.